Alô a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos começar com mais uma entrevista aí do Mesa de Debates, né? Sempre dando voz aos setores de esquerda, progressistas da sociedade e também dando voz aos trabalhadores, né? E hoje eu estou aqui com a Mel e com a Samara, né? Elas que são PEIs, né? Do Rio de Janeiro, como parte, né, da gente tentar abordar ao máximo, né, a educação em vários estados e a gente, né, não podia deixar de não falar do Rio de Janeiro, né? Então, né, Mel e Samara, antes da gente começar, por favor, se apresente. Meu nome é Mel Cardoso, eu sou professora de educação infantil da rede municipal, eu também sou escritora, feminista e sou militante assim, da causa das infâncias e cuido de 3 gatos. Certo, agora é a vez da Samara. Boa noite a todas, todos e todes, né? Meu nome é Samara, eu sou professora de educação infantil da rede municipal do Rio, né? Eu já sou da rede já fazem 9 anos e também sou militante da causa feminista, da causa da educação pública, gratuita, laica e de qualidade. E eu gostaria de agradecer por estar participando dessa mesa de debates hoje. Então, maravilha, Mel, maravilha, Samara. Então, aí eu queria que você... a primeira pergunta, né? Como que está sendo trabalhar nesse momento aí de pandemia, né? Quais estão sendo as dificuldades, os desafios, né? Tem tido alguma perda, né? Na categoria, tipo, de profissionais que morreram, como que está sendo, né, trabalhar nesse momento pandêmico? Pode começar, Mel. Assim, no início, a gente foi muito tateando no escuro, a gente não tinha ideia do que fazer e a gente pensava assim, não, 2 semaninhas, 3 semaninhas. E quando começou a vir essa coisa do remoto, foi algo totalmente surpreendente, porque assim, foi o uso da tecnologia que nunca foi assim, de um uso num nível que nunca foi estudado, num nível que nunca foi pesquisado, no nível que nunca testado e assim que comprovadamente funcione, nem recomendado, principalmente nós de educação infantil. E assim, foi muito frustrante, porque a gente fazia atividades por ensino remoto e houve uma evasão escolar da educação infantil, que é extremamente raro. E aí a questão da saúde mental tem que ser levantada aqui, de que muitos professores entraram em depressão por ver que o seu trabalho não estava dando nada, e que a gente perdeu muita gente querida, e eu, pelo menos, posso falar que eu ainda estou enlutada por 2 grandes amigas e saber que tinha uma vacina 6 meses antes à disposição me faz pensar que elas poderiam estar aqui, entendeu? Sim, agora fez a Samara, né? Ignore meus cachorros latindo. A Mel, ela já falou mais ou menos o sentimento de tudo que a gente já passou desde quando começou a pandemia. A gente primeiro não sabia o que ia acontecer e aí iniciamos era buscativa procurando aluno, mantendo vínculo, até que, de repente, do nada, a gente foi obrigado a usar uma plataforma, né, para finalmente concretizar o ensino remoto de fato. Um ensino que, infelizmente, é excludente,
porque os governos, em geral, não pensaram nas condições socioeconômicas dos alunos. A gente tem muitos alunos que não têm acesso à internet, muitos alunos que não têm acesso aos aparelhos, né, como para celular, notebook, computador. Então, muitos alunos, a gente não conseguiu contato, eles sumiram, né? Alguns que a gente até que não conseguia contato, eles até esse ano apareceram. Mas teve uma evasão escolar muito grande, que é como que a Mel falou, que é uma coisa muito difícil na educação infantil, né? E, infelizmente, tivemos muitas perdas na categoria, muitas, muitas mesmo, sabe? E na minha escola, por exemplo, uma professora faleceu logo no início e eu, graças a Deus, eu não tive nenhum ente querido, nem amigo, nem parente, mas muitos conhecidos, infelizmente, faleceram devido à Covid, né? E a gente vive esse luto, esse momento em que muitas pessoas entraram em depressão, muitas pessoas se viram sem ter o que fazer, e até hoje, né, mesmo a gente já tendo voltado para o presencial, continua muito difícil, porque é a sensação da insegurança por causa da pandemia, mesmo a gente tendo tomado a vacina, mas os nossos alunos são pequenos, eles não tomaram ainda. E, pelo menos lá na minha escola, é um clima de insegurança o tempo todo. O aluno espirra, o aluno tosse, segue protocolo, liga para a família, manda para casa. E aí, às vezes, a família não entende que a gente está seguindo o protocolo, e aí rola discussão. É um clima bastante difícil, bastante estressante. Certo. Você falou aí do clima de insegurança mesmo hoje, né? Na sua opinião, né, o quão danoso, né, está sendo não liberar a vacina aí para a criançada aí na faixa de 2 a 11 anos? É danoso no sentido, assim, principalmente cultural, porque o que a gente percebe é que entre as famílias não há uma cultura de usar máscara. A gente está toda hora chamando a atenção quando os alunos, os pais, né, a comunidade escolar em geral, entra no ambiente escolar, a gente cobra a máscara. Os alunos são pequenos, né? Então a gente tem que estar sempre vigiando mesmo. Eles parece que não estão acostumados a usar máscara, que a gente todo o tempo está cobrando, e principalmente os pais, e isso gera muito estresse, isso gera muita preocupação, isso atrapalha o pedagógico, então acaba criando esse clima todo de insegurança. Eu passo a palavra aí para a Mel. Eu acredito que a educação infantil, é claro que tem especialmente por berçário, acredito que da educação infantil, mas da educação infantil como um todo, está sendo bem danoso esse ensino híbrido, esse ensino remoto, educação à distância, esses 1 milhão de coisas que chamam, porque já foi comprovado que não surte efeito, não funciona. Não funciona. E, na verdade, o que a gente está lidando em berçário, acho que a Samara vai concordar comigo, que o berçário passou por um hiato de quase 1 ano sem interação com a escola. E, de repente, ele volta na escola num clima, assim, totalmente diferente de um clima acolhedor. É um clima acolhedor, porque parte dos professores e agentes, enfim, o corpo docente todo acolhe as crianças, trabalha com carinho e amor, mas ao mesmo tempo nós somos humanos, nós temos temores pela nossa vida, pela vida da nossa família, pela vida dessas crianças. Então, assim,
o que era um espaço de interações, brincadeiras, vira um espaço que eu não consigo definir numa palavra. Porque todo o núcleo da educação infantil são interações e brincadeiras. Aí tá, a gente tem os protocolos sanitários, e aí eu vou falar pela OMS, falando das interações, a dificuldade da interação nesse clima de pandemia, que nós ainda estamos em bandeira amarela, a pandemia não acabou. E aí a gente tem as brincadeiras. Como brincar sem tocar, entendeu? Brincadeira é um esporte de contato. Então, o que de melhor a gente pode oferecer para essa criança? Eu não acredito assim que as crianças devem ficar fora da escola, fora das creches e EDIs, mas ao mesmo tempo a prefeitura tem que investir dinheiro em pesquisa das universidades, que nós temos universidades de excelência aqui, para saber o que vai funcionar nesses novos tempos da educação infantil. Porque até agora a gente está tateando no escuro, e a gente tem universidades de excelência, a gente tem pesquisas de excelência, então seria um chamado da prefeitura de chamar essas grandes pesquisadoras e falar, vamos pensar numa saída. E eu acho que é isso que está faltando, oferecer algo melhor. E para oferecer algo melhor, a gente precisa das universidades, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa da ciência. Certo. E, né, uma coisa que chama atenção, né, em relação ao retorno, né, eu acredito que aí no Rio de Janeiro não tenha sido muito diferente disso, é que os professores voltaram, né, mesmo sem ter tomado a vacina, né? E eu queria que e foi o período mais complicado, imagino eu, né? Como que foi lidar com nesse momento específico, né, da pandemia? Tudo assim volta de novo para o tema saúde mental e quanto isso está sendo negligenciado. E eu falo saúde mental porque isso vai virar um problema de saúde pública. Já está falando que em 2030, mais da metade dos trabalhadores vão estar afligidos com problemas psicossociais. Então, aqui a gente está falando de problema de saúde pública que está sendo agravado por uma pandemia. Você mandar um trabalhador para enfrentar uma pandemia mortal cujo vírus pega pelo ar, sem ter nenhum tipo de contato, sem nenhum tipo de vacina, é você pedir que ele arrisque a saúde mental dele, a saúde física dele, que ele arrisque a família dele, entendeu? A gente teve uma professora que morreu grávida, gente. Esse tipo de coisa não se volta atrás. Ela estava no final da gestação. O que se pode, que a prefeitura, por mais dinheiro que seja, por mais que tudo, o que ela pode fazer para desfazer isso? Não dá. E assim, a gente estava tanto tempo fora, tanto tempo em ensino remoto, por que não aguardar mais tempo? Então, aí a gente começa a analisar o que está ao redor e que o que está ao redor não tem nada a ver com o que é relacionado à educação, o que é relacionado à ciência. É pedido de sindicato de escola privada para voltar, é pedido de pai e mãe para voltar, que eu acho até certo, mas que eles precisam, que também se precisa entender que não dá para tirar o pano de um para cobrir o outro, né? E, cara, os pais têm que entenderem, é o que eu sempre falo, que os pais têm que entenderem
Se teu filho está fora da escola, a culpa é do Bolsonaro. Se teu filho se a gente está sem vacina, sem poder trabalhar, desculpa, a culpa é do Bolsonaro. Se a gente está sem equipamento, a culpa é do Bolsonaro, porque ele está prendendo orçamento. Ele enrolou a Pfizer, não sei quantos e-mails, assim, foi tudo desvendado pela CPI da Covid. E assim, eu me sinto assim, a gente poderia estar muito, muito mais adiantado. Mas a gente vê aí pela CPI da Covid que não houve esforço, sabe? Houve sacrifício dos trabalhadores para ir para isso. Então, eu acho que, assim, falando assim muito para os pais, a culpa não é dos professores, a culpa é do governo federal, que teve todas as ferramentas na mão e não fez nada em prol dos profissionais da saúde, em prol dos profissionais de educação, em prol dos petroleiros, em prol dos metalúrgicos, da categoria de trabalhadores em geral. Samara? Então, ela explicou muito bem. Nós, da rede, a Rede Municipal do Rio começou a voltar, acho que em abril, né? Porque eu voltei só em setembro, porque todos aqueles que tinham comorbidade e não poderiam tomar vacina em determinada época, ou foram tomar vacina de acordo com a idade, que foi o meu caso, foi comorbidade, e eu só pude tomar vacina, a primeira dose em junho, a segunda dose em setembro, então eu voltei para a escola 14 dias após a segunda dose, foi no final de setembro. Mas do início do ano até setembro, era sempre aquele clima de medo de voltar. Como vai ser a volta? Vão garantir os protocolos? Mas nem os protocolos vão garantir a nossa proteção. E os alunos, e as famílias, e os funcionários. A minha escola, por exemplo, voltou em agosto. A minha escola, ela não é um espaço específico para educação infantil. Eu trabalho numa escola que tem educação infantil e fundamental, né? O primeiro segmento do fundamental. É uma escola que tinha um espaço enorme, e aí, na época do governo Crivella, ele resolveu dividir a escola em duas, dividiu em duas, né? E aí criou uma outra escola em época eleitoral, achando que ia ser reeleito, né? Tentando fazer de tudo para poder se reeleger. E, graças a Deus, ele não foi reeleito. Né? Então, após a divisão, a minha escola ficou uma situação muito complicada. Virou uma escola vertical, que a minha turma ela fica no terceiro andar, porque o segundo andar é da outra escola, né? E tem portões que separam. E, assim, é cansativo para mim, é cansativo para as crianças, é cansativo para todos os professores. Né? E é um espaço muito pequeno. E a minha sala... É aquela coisa, a gente está sempre em cima das crianças. Não pode tocar no amiguinho, não pode abraçar o amigo, tem que botar máscara, não pode tirar a máscara. A gente quase não consegue trabalhar direito mesmo. Pedagógico mesmo, ele quase não sai, né? Porque é fazendo cobranças que, se a gente tivesse uma sociedade em que todo mundo tivesse consciente, que os governos realmente se preocupassem em dar dignidade para as pessoas, a gente não estaria passando por isso. Já estaríamos todos vacinados, inclusive as crianças. Então, é o que a Mel falou. Se está acontecendo isso tudo, a culpa é do governo federal. E a gente tem que se preparar para as próximas eleições, tentando fazer um trabalho de base, que a gente sabe que o trabalho de base demora, né? Mas a gente tem que tentar fazer um trabalho de base para que a gente não sofra mais isso, porque foram mais 600 mil vidas perdidas por causa de negligência, por causa de ganância e por causa da nossa elite, que quis colocar o Bolsonaro no poder. E aí as consequências a gente está vendo aí há quase 4 anos. Certo. A Mel toca num assunto bastante interessante aqui, né, que é a questão da saúde mental. Né? Houve algum cuidado aí por parte da prefeitura, do estado,
nessa área aí da saúde mental dos professores, ou foi abandonado também essa questão? Eu, na minha experiência e avaliação, não foi. Porque primeiro, assim, deixa eu dar alguns exemplos. Professores que tinham comorbidade e que não poderiam fazer as aulas presenciais, não poderiam voltar, a direção não os poupou do contato com os pais, e que sabe que pai ele vai fazer a cobrança, né? Ele vai fazer a cobrança, ele quer, como todo mundo nessa pandemia, não só na pandemia, todo mundo quer adiantar o seu lado, né? A gente vive numa sociedade capitalista que a gente precisa ir fazer o que tem que fazer para sobreviver. E aí não teve... Então, ela botava direto para falar com os pais, e os pais falavam horrores para ela. Então, isso aí já afeta a saúde mental, porque ela se sentia uma profissional horrível. Na verdade, o que ela tinha era comorbidade. E, assim, pegamos o governo Crivella. O governo Crivella, ele era, vamos voltar. Aí chegava, tipo, quase uma hora depois, não vamos voltar, não. Vamos voltar. Isso é um gerador de ansiedade incrível. E assim, outros que a gente está trabalhando com luto nas nossas unidades, a gente perdeu mães, avós, diretoras, funcionárias, corpo docente, pessoas incríveis. E simplesmente a prescrição é seguir a vida. Só que não dá para seguir a vida sem as pessoas que a gente ama. Não é assim. Não é assim, sabe? Foi isso, assim, de fazer assédio moral com os professores que não puderam voltar, todo o tratamento aos professores em geral, de ameaça, de não ser respeitada, da greve pela vida, que a gente não pediu R$1 a mais, a gente pediu pelo direito de viver. E a gente perdeu muita gente querida dentro da escola. E da comunidade da comunidade escolar. E eu não estou vendo nada em relação a isso. Não tem nada. Não tem nenhuma homenagem da prefeitura a esses profissionais, principalmente diretoras de escola que tinham que voltar, profissionais que tiveram que voltar para dar conta da escola nesse meio tempo pegaram Covid, que tem grandes chances de ter sido nesse momento. Eu não vejo uma homenagem decente. Samara? A prefeitura, ela foi fazendo assédio moral de várias formas, né? Como a Mel falou, principalmente quem tinha comorbidade e ficou no ensino remoto quando começou as escolas a voltarem, né? Pedia testar toda hora, era um decreto atrás do outro mudando regra, isso tudo fazendo pressão para as pessoas voltarem. E isso, a saúde mental da gente foi para o espaço, né? Foi para o espaço. E era, né, toda hora procurar médico para pegar testado novo, a prefeitura não aceita isso, tem que ter outro. Fora as regras da prefeitura mesmo. Eu, por exemplo, peguei Covid 2 vezes. Se eu ficar doente agora de novo, eu tenho que ir lá na biometria, porque eu ultrapassei o limite de dias, que são 6 dias, que você fica sem ter que passar pela perícia, né? Então, essas coisas foram acabando com a nossa saúde mental. Certo. E fora essa questão, né,
que eu acho que é uma das mais primordiais nesse momento. Como que está a situação, né? Como que está a situação da categoria? Mel, pode começar. Então, houve o primeiro dissídio que foi lá em encontro com a procuradora, com os representantes do sindicato. A procuradora é totalmente assim a favor da prefeitura. E eu sei que é um termo jurídico novo, essa greve parcial, porque a gente entrou em greve, mas não se recusou a fazer trabalho remoto. Então, a gente continuou trabalhando no remoto, mas essa procuradora lê assim, ou você está em greve ou você não está. Então, para ela, a gente esteve em greve sem trabalhar o tempo todo. E foi muito, muito humilhante, constrangedor, antiético, porque simplesmente a prefeitura não compareceu. A procuradora ligou para o número privado do PAS, explicou a situação e falou aqui como é que a gente pode resolver. Aí o PAS falou mal do CEP, que eles puxam uma paralisação, depois ficam pedindo apoio depois e não sei o quê, e que decidiu, né, mas que ele aceitava devolver os salários dos grevistas, contanto que esses grevistas devolvessem as horas. Né? Então, a categoria está na negociação de fazer a proposta na próxima audiência com a promotora para repor. E do resto da categoria, assim, vai se caminhando para a volta desse novo normal de dar as aulas, de dar as atividades, né, sem saber muito bem o futuro e sem saber muito bem o pedagógico, tateando no escuro, né? E o grande apelo que a categoria faz é que se extingue o trabalho remoto já, porque acontece, quem faz trabalho remoto só essa evasão escolar, ninguém faz, e aí os professores que trabalham presencialmente, além de trabalhar presencialmente, estão tendo que fazer atividades remotas, ou seja, tem que trabalhar 2 vezes, e a gente quer extinguir isso para que os professores possam trabalhar apenas no presencial. Quem tiver que trabalhar no remoto, fica só no remoto. Quem tiver no presencial, vai ser só no presencial. E a gente está ali numa tentativa, o Eduardo Paes está recebendo uma chuva de processos para o tempo de planejamento. A gente está nessa luta também, mas ele está tipo, ai, pobre coitadinho, aos poucos eu estou fazendo justiça, é que é difícil. Mas faz 10 anos que essa lei, que o processo judicial começou e nada foi feito. Samara? Além dessa questão do texto de planejamento já ser lei, a prefeitura essa lei não é cumprida muitas vezes, ou quando cumprida, não é cumprida totalmente. No meu caso, o meu planejamento é parcial, e como mesmo já disseram lá na minha escola, não tem como dar planejamento, um texto de planejamento extraclasse para mim, se não tem, por exemplo, no currículo da educação infantil, música e arte. Só tem a sala de leitura, né, biblioteca, né, e educação física. Então, o meu planejamento ele é parcial, ele não é cumprido integralmente. Além disso, e de tudo que a Mel falou, nós estamos sem reajuste desde 2019, nós ganhamos auxílio alimentação, que não tem reajuste desde quando foi criado, já vai para 10 anos, né? Já tem 9 anos, quase 10. Então, a gente está numa situação precarizada, sem valorização profissional, sem reajuste de salário,
sem reajuste de auxílio alimentação e ainda tendo que trabalhar dobrado, porque quem voltou para o presencial está no presencial com uma parte dos alunos e no remoto com alguns outros. E nessa coisa do remoto, a gente trabalha 2 vezes, a gente não ganha 2 vezes. Né? Nosso trabalho é dobrado, nosso estresse é dobrado, a gente não dorme direito, a gente vai trabalhar, chega na sexta-feira, a gente está acabado, como a gente nunca ficou na vida, porque tem essa carga horária dobrada por causa do ensino remoto. Certo, né? Eu fiz assim porque já avisei já que, né, como que é o Zoom é uma sala com 3 pessoas, aí limita o tempo, então a gente vai ter que, infelizmente, encerrar aí o nosso papo, né? Então, eu quero agradecer aí a Mel e a Samara, passo a palavra para elas fazerem as considerações finais. Primeiro eu queria agradecer, Guilherme. Eu queria agradecer a todo mundo que tirou um tempinho para ouvir as nossas considerações, minhas e da Samara. E se você se identifica, se você tem situações similares, e principalmente se você for servidor estatutário, denuncie, faça alguma coisa, vá aos órgãos, vai. Nós temos que entender que nós somos servidores estatutários. As pessoas não vão nos demitir. Nós não somos CLT que quando a gente cria problema e é demitido. Nós somos CLT. E isso nos permite lutar pelos nossos direitos. Então, eu queria fazer isso, falar isso e fazer uma chamada para o Dia do Servidor Público, dia 28, às 4 horas, na Candelária. Espero ver todo mundo aqui que tirou esse tempinho. Samara? Queria agradecer ao Guilherme pela oportunidade, né? Agradecer também a Bia, que não pôde estar aqui, que é uma grande educadora da nossa categoria, né? Agradecer a quem assistiu ao nosso debate e eu faço minhas as palavras da Mel. A gente tem que lutar, nós somos estatutários, nós temos estabilidade porque somos funcionários públicos, que trabalhamos para o povo e por isso temos a nossa estabilidade, que inclusive ela está em jogo e corre o risco de acabar com a reforma administrativa, né? Então, temos que lutar por ela para que o serviço público não acabe, porque já está bem precarizado, né? E precarizando, todo o país fica nessa situação horrorosa que a gente se encontra. Então, é isso, gente. É fora Bolsonaro, não a PEC 32 e vamos na luta. Muito obrigada. Então, maravilha. Mais uma vez agradecendo a Mel, agradecendo também a Samara pelo convite, né? Então, né, e agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta esse vídeo, comentem, né? Compartilhe nas redes sociais, né? Curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram, né, para acompanhar esse vídeo e também outros vídeos. A participação, né, do ouvinte, do telespectador do canal é de extrema importância para a gente fazer crescer essa mídia independente. Então, eu acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Essa foi um pouquinho mais curta, né, devido, né, infelizmente, ao formato do Zoom. E até a próxima, pessoal. Fui!